Pessoal, eu tenho que ser sincero com vocês. Nessa última semana que passou, eu dei as notícias aqui um pouco desesperançoso. Sim, a gente teve lá a aprovação das PECs, mas o Rodrigo Pacheco disse que não ia pautar, que era inconstitucional. Os outros ministros saíram, né, em defesa do Alexandre de Moraes, em defesa da Suprema Corte, dando aquele ar de que nada ia mudar no Brasil, de que íamos continuar na mesma situação. Realmente muito triste. Eu tentando animar o povo mesmo com essa esperança já perdida. Mas agora, pessoal, veio uma notícia no New York Times denunciando para o mundo todo a Suprema Corte. Mas essa não é a notícia que eu queria mostrar para vocês, porque vocês já sabem que esse assunto é falado lá fora. Mas agora, com o New York Times, que é um jornal totalmente de esquerda, esquerdista mesmo, veio e fez essa denúncia. E eu quero mostrar mais uma coisa para vocês, que essa denúncia já está no Senado do Congresso americano e eles estão preparando, junto a esses documentos, tudo para tomar uma medida forte contra a Suprema Corte. Eu quero mostrar para vocês. Primeiro eu quero pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, tá? É muito importante que você posicione. Olha aqui, não é porque o povo tem medo do STF que você tem que ter também não. Se posicione aqui sim e me ajude a compartilhar esse vídeo para mais patriotas, para que saibam o que está acontecendo no Brasil. Olha só primeiro o que aconteceu lá nos Estados Unidos ontem. O STF está salvando a democracia ou está ameaçando a democracia? A pergunta foi feita hoje em manchete pelo respeitado jornal americano The New York Times, que publicou extensa reportagem sobre a Corte Suprema Brasileira. Ela se tornou, segundo o jornal, a instituição mais poderosa no Brasil e uma das cortes supremas mais poderosas do mundo, afirma um especialista da Universidade de Chicago, consultado pelo mesmo jornal americano. Muita gente acha que esse poder do Supremo extrapolou e está tendo um efeito inibidor sobre a liberdade de expressão no país, prossegue esse mesmo especialista consultado pelo jornal. Trata-se do professor Tom Ginsburg, que estuda direito constitucional comparado. Com a ajuda de Elon Musk, prossegue o New York Times, a agressividade, a palavra do jornal, do STF ganhou atenção global. Boa parte da atenção que o próprio New York Times, um jornal que, vamos combinar, está longe de ser um jornal de tendência direitista. A maior parte da atenção que ele dedica ao STF é sob a perspectiva do preço que está cobrando a autodenominada Cruzada de Salvação da Democracia. Aspas. Alguém tem de ter o direito de cometer o último erro, aspas, declarou ao jornal o presidente do Judiciário e do STF, Luiz Roberto Barroso. O jornal destacou o que considerou ações do Supremo contra órgãos de imprensa, mas também contra quem, segundo o jornal, criticava instituições como o próprio Supremo. E tentou ele mesmo, no texto da reportagem, o New York Times, responder à pergunta se o Supremo salva ou se o Supremo ameaça a democracia. A esquerda no Brasil acha que o Supremo salva, diz o New York Times. A direita acha que o Supremo é ele mesmo uma ameaça à democracia. Provavelmente os dois têm razão, concluiu o jornal. Então aqui tá, pessoal, o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Soltou essa matéria, o New York Times, um jornal de esquerda, e fez uma extensa matéria mostrando as irregularidades da Suprema Corte, né, e todo o poder que eles têm. Mas isso não é a notícia que eu queria mostrar para vocês. E veio a Ana Paula Henkel dar algumas informações sobre o Senado americano, o que está acontecendo depois que saiu essa reportagem. Olha só isso aqui, pessoal. Comenta aqui embaixo o que você acha e me ajude a compartilhar. Olha aí. Essa matéria do New York Times já chegou dentro do Senado dos Estados Unidos da América e um assessor de um senador, não posso revelar porque ele pediu, porque vai entrar também em mais um relatório essa matéria do New York Times. Esse assessor me ligou porque ele sabia que eu trabalhava na revista Oeste e ele pediu mais detalhes. Foi quando eu contei, né, toda a história dos 6 gigabytes, aqui só encontramos matérias jornalísticas, então o senhor dá um jeito. E ele estava, enquanto eu falava com ele no telefone, ele estava exatamente com aquele relatório que veio da Câmara, da Comissão da Câmara, de 541 páginas sobre o Twitter Files Brasil. E diante daquele relatório, ele me fez algumas perguntas e quando eu respondia, ele falava:
it all makes sense now. Agora tudo começa a se encaixar, ou seja, às vezes eu sei que nós estamos diante de um cenário tão aterrorizante no Brasil, com toda essa batida totalitária do Alexandre de Moraes, e a gente fica esperando uma bala de prata, né? É o Elon Musk, é a Câmara Americana, é aqui, é ali, é o impeachment do Moraes, mas um grande quebra-cabeça está sendo construído para expor ainda mais o que está acontecendo e não apenas expor, medidas serem tomadas. Ele comentou também, ele que é um assessor de um senador, comentou também do projeto de lei da Maria Salazar, a deputada do estado da Flórida, uma das 3 signatárias do projeto de lei, que visa caçar vistos de censores. E ele disse que esse projeto também rodou o Senado, porque o nome do Alexandre de Moraes está ali naquele projeto como um dos censores. Ou seja, os americanos estão de olho não apenas para interferir, né, na soberania brasileira, mas para tentar colocar um freio exatamente nessa palavra censores. E aí, na nossa conversa, ele comparou o Alexandre de Moraes, vejam com quem? Com Nicolás Maduro. Não, é ótimo ouvir. Olha só, comparado com o Nicolás Maduro, então, vocês conseguem ver que aquele projeto que rodava apenas na Câmara estava lá, tudo de boa, denunciando Alexandre de Moraes, vamos bloquear os censores aqui, mas muitos falavam, olha, isso aí talvez nem seja aprovado, né? Pelo amor de Deus, o que os Estados Unidos vai querer se meter nesse assunto? É que os Estados Unidos é um país que defende, a princípio de tudo, a liberdade de expressão. Então aqui eles fazem essa denúncia no jornal, agora eles estão começando a montar esse quebra-cabeça das coisas que acontecem realmente no Brasil, porque pra gente, pessoal, que estamos aqui no Brasil sofrendo na pele, a gente sabe o que está acontecendo, tá na nossa cara, a gente acompanha todos os dias. Lá nos Estados Unidos, não, eles escutam uma coisa, aí vê uma manchete, aí vê uma decisão, e agora eles estão montando o quebra-cabeça. Não, pera, esse ministro fez isso, e aconteceu isso, então eles estão montando um grande documento para expor esse ministro, o Alexandre de Moraes, para expor o Supremo Tribunal Federal, e você já viu como a Ana Paula acabou de dizer, as medidas vão cancelar esses vistos desses censores, e muita gente fala, pô, mas essa vai ser a decisão? O que vai mudar pra gente? Amigos, vamos prestar atenção no que tá acontecendo, olha só. Os Estados Unidos, o que ele pode fazer com o Brasil? O máximo que eles podem fazer pra ajudar a gente é aplicar sanção e aplicar pressão nesses caras. Eles não podem enviar um exército, uma força-tarefa aqui pra prender esses caras, não. Porque assim o Lula ia acionar o nosso exército, ia começar uma guerra. Vocês sabem que eles não podem fazer isso. Então, qual é as medidas dos Estados Unidos que pode fazer pra pressionar aqui o Supremo Tribunal Federal? É a sanção no Brasil, acabar ferrando com o nosso país, isso. A pressão aumenta, porque ou a gente tira eles do cargo, tira eles da mão do Brasil, ou todo o povo se ferra. Então é uma grande pressão. E também atingir aquele ponto que eles odeiam. Por quê? Você sabe que eles amam, adoram sair do país para fazer umas viagens com sua família. Dos mais altos luxos, e grande parte dessas viagens é o quê? Estados Unidos, né? Aqueles países também da Europa que têm acordo com os Estados Unidos, que eles amam esses países mais bem desenvolvidos, que na maioria, né, a direita toma conta, a direita sempre fez o melhor para esses países. Então, bloqueando isso também, eles não vão poder sair aqui fora, né, do país, no próprio país, eles não podem sair para fora das suas casas e não vão poder para ir os seus países de luxo aí afora. Então a situação voltou a melhorar muito pra gente, porque quando sair esse mega documento para o mundo todo, denunciando Alexandre de Moraes, vindo com sanções, vindo com vistos cancelados, meus amigos, o Brasil vai ser visto 100% pelo mundo todo como uma grande ditadura. Virá muitas sanções, o povo vai sofrer, viu? Não quero vir aqui também romantizar, não. O povo vai sofrer no Brasil, vamos sofrer todos juntos, mas com esse sofrimento vai vir a revolta do povo. E quando o povo se revoltar, meus amigos, nós vamos mudar o nosso país. Essa é a única chance da gente mudar as coisas antes de 2026. Porque como estamos agora, com as nossas forças de hoje, não
tem o que fazer. Arthur Lira, Rodrigo Pacheco, vendidos. Não conseguimos maioria no Senado. A Câmara não pode fazer nada. O que nos resta? Resta ajuda de fora ou renovar nas próximas eleições. Espero que vocês tenham esclarecido bastante a mente nesse vídeo. Eu, quando vi todas essas informações, eu recuperei um pouco da minha esperança. Porque realmente, com os nossos poderes, como eu acabei de dizer, não ia ter como fazer nada, nós não conseguimos fazer nada. O sistema aqui emparelhou totalmente os principais poderes para que eles não percam, para que eles consigam se manter, se perpetuar no poder. Então, nós precisamos ir da forma que a gente consegue, com o que aparece, né, pra gente, usar o que tá acontecendo pra, quem sabe, conseguir tirar esse governo que tá aí, todo esse sistema, né? Então é muito importante que você me ajude a compartilhar esse vídeo para que os patriotas saibam o que está acontecendo e continuem apoiando. Por exemplo, as eleições lá que vai acontecer agora, dia 5 de novembro, lá em Estados Unidos, vai ser numa terça-feira, é muito importante para o povo brasileiro. E se você conhece alguém lá nos Estados Unidos, você tem que fazer a sua parte também. Olha, não vai votar na esquerda, hein? Pelo amor de Deus, porque o Trump vencendo lá nos Estados Unidos é mais uma força gigante que a gente tem para ajudar o Brasil. Pessoal, não estamos perdidos. Não acabou. Não tem mais solução. Isso acabou. Não tem mais esse papo de não tem solução. Nós vamos conseguir recuperar o nosso país. Tá ok? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso. E claro, me ajude a compartilhar esse vídeo para mais patriotas.